Política de inclusão nas escolas. Um tema super importante para ser debatido aqui no Tribuna Livre. Vou chamar a vinheta para a gente começar esse bate-papo aqui com a vereadora professora Josete e duas convidadas super especiais. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Tribuna Livre aqui do CMC Podcasts, um tema em que os vereadores trazem assuntos importantes para a gente debater para a sociedade curitibana. Temos hoje aqui a honra de receber a professora Josete. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre bom vê-la aqui na bancada do CMC Podcasts e trazendo esse tema super importante, a educação, todo mundo fala, né, que é o futuro desse país, e uma educação de mais qualidade, uma educação mais inclusiva, né? Então vamos falar de política de inclusão nas escolas com duas convidadas super especiais. Eu vou dar um oi primeiro aqui para quem está na minha frente, que é a Luciana Milcarek. Olá, tudo bem? Tudo bom, Luciana? Bem-vinda aqui na bancada. Queremos Obrigada. ouvir as suas histórias, sua expertise nesse assunto, né, tão importante de inclusão nas escolas. Muito obrigada, será um prazer. E vamos conversar também com a outra professora, Adriane Alves da Silva. Olá, Adriane, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Bom ter vocês aqui. Bom, estamos com 3 professoras aqui, né? Tipo, vamos aprender alguma coisa, aproveitar, né, essa mesa com essas professoras para a gente aprender um pouco mais sobre educação e educação inclusiva. Começar perguntando para a vereadora. Vereadora, por que você traz esse tema? Né, por que esse tema é tão importante a ser debatido aqui na Câmara de Curitiba? O que a gente tem que, né, a realidade sobre isso? Vamos falar sobre, né, casos e também um pouco da legislação, enfim, né, sobre esse tema para a nossa cidade. Esse é um tema que está muito presente. Nós tivemos avanços, logicamente, na legislação, inclusive no atendimento, né, dessas crianças, enfim, desses jovens na rede pública municipal, mas ainda está longe daquilo que a legislação coloca, né? Então, nós temos as legislações que são interessantes, que avançaram, mas muito pouco delas é cumprido. Então, hoje, nós temos situações muito difíceis, tanto nos CMEs quanto nas escolas municipais, porque essas crianças e esses jovens, né, muitas vezes eles estão dentro da turma, né, de uma turma regular, que é importante, nós defendemos isso, mas eles precisam de um atendimento mais específico. E não há um profissional, né, com essa atribuição. Então, hoje a prefeitura coloca estagiários, né, de pedagogia e que nunca tiveram uma experiência, né, fazem um curso super rápido e é uma dificuldade, porque muitas vezes esses estagiários eles começam, ficam lá, às vezes não ficam nem uma semana, às vezes ficam alguns meses e acabam indo embora. Então, essas crianças, esses jovens, eles precisam muito do vínculo, né, para poder avançar. E quando eles estão estabelecendo esse vínculo, acabam, né, perdendo aquele profissional que era importante no dia a dia para ele. E além disso, né, nós entendemos que nós precisamos de profissionais com a formação pedagógica. Então, nós temos uma legislação que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, e que ela coloca num dos seus artigos a descrição de um profissional de apoio escolar, né? Mas que muitas vezes se limita a esse atendimento da alimentação, higiene, locomoção, enfim, da criança ou do estudante com deficiência. E muitas vezes, na maioria dos casos, o que a gente precisa é de um profissional com formação pedagógica, com especialização naquela área, como é o caso das crianças, né, que têm o transtorno do espectro autista. Eles não precisam desse profissional de cuidados, eles precisam de um atendimento pedagógico. Então, esse é só um exemplo, né? Tem muitos outros desafios aí, mas acho que, né, tanto a Lu quanto a Adriana, elas têm mais condição do que eu até de estar colocando, né, esses problemas e esses desafios que a gente ainda tem na questão da inclusão.
Legal. Vamos falar então, começar aqui perguntando para a Adriane, que assim como a Luciana, além de professoras, elas também são mães, né, de pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista. Eu gostei, professora, que você falou daquele termo vínculo, né? Perguntar assim para a Adriane, esse vínculo, você até como mãe percebe a importância, né, na educação do seu filho, do Pedro Henrique? Sim, é de fundamental importância, né? Quando a criança ela tem vínculo com um professor regente, com um profissional de apoio, principalmente com o profissional de apoio, ela sente-se mais segura no espaço da escola. O meu filho ele tem TEA, né? Tem autismo e o profissional de apoio dá aquela segurança na mudança da rotina da sala de aula. Ele, principalmente se for um profissional formado e com especialização na área de educação especial, ele tem condições de antever, por exemplo, um processo de desorganização dessa criança, que é quando ele vai se desorganizar porque o som da sala mudou, porque eles são hipersensoriais, né? E tirar essa criança do ambiente, fazer ela voltar calma, ou adaptar o material que para ela fique menos, irrite menos os seus sentidos, né? E o vínculo é fundamental. Então, o que acontece hoje é que, no município, pelo menos, sendo esse profissional de apoio um estagiário, ele não tem o preparo da formação necessária e ele acaba saindo. Então, muda muito o profissional de apoio. Isso é um ponto também bem sensível, porque eles não conseguem construir esse vínculo, né? Então, é fundamental. Assim, acho que para eles se sentirem inclusos no ambiente, eles têm que se sentir seguros, eles têm que se sentir acolhidos naquele espaço. E até para que as crianças consigam acolher de forma amistosa esse colega que está ali na sala, o professor também tem que fazer algumas práticas que possibilitem essa adequação, essa inclusão. E quando tem muito estudante em sala, ou esse professor está sozinho na sala, fica muito difícil fazer isso, né? E daí a criança está no espaço, mas ela não está inclusa de fato. O que a gente tem visto, eu faço parte do sindicato, da direção do SISMAC, e a gente visita muitas escolas. E tem umas situações assim que chegam a ferir a questão de direitos humanos mesmo, de criança que fica num canto chorando o dia inteiro, porque a professora está com 26 crianças de 4 a 5 anos numa sala, com 3, 4 autistas, sem o profissional de apoio. E essa criança está desorganizada desde o início da manhã. E a gente sabe que ela vai ficar o dia todo, porque a maioria é do período integral, né? Então, chega a ser desrespeitoso, assim. Daí eu me coloco muito no lugar de mãe, não tem como me dissociar disso, né? Quando eu vejo essa situação, porque é de cortar o coração, assim. E a professora também fica num processo de angústia, porque ela não consegue atender a todos. Porque além das dificuldades de aprendizagem que ela vai ter, que ela já tem que fazer as adaptações, vão ter as crianças com diferentes deficiências, né? E ela vai estar sozinha nesse processo. E elas estão entrando num processo de adoecimento também. A gente tem um número muito significativo de professores afastados, com problemas psiquiátricos, psicológicos, em função do trabalho mesmo. E algumas professoras relatam para a gente que elas planejam e sentem que não conseguem avançar, porque elas estão sozinhas também. Então, acho que é um processo, a inclusão, para ela funcionar, ela tem que ser olhada por todos os atores que estão envolvidos ali, né? As crianças que não têm deficiência, as crianças que têm deficiência, respeitando que uma é diferente da outra. Esse professor que está ali, que precisa ter uma formação, que precisa ser respeitado nas suas condições de trabalho, estruturais e outras necessidades que ele vai ter para que a sua prática, de fato, aconteça, né, de acordo com o que ele planeja. Porque elas relatam que elas fazem o planejamento e chega na prática, elas não estão conseguindo aplicar, porque as demandas são muito grandes. Então, a gente tem que olhar, acho que para todos esses sujeitos, e para os pais também. Acho que os pais se sentirem acolhidos pela escola e pela SME, principalmente, né? E no município, o nosso problema maior hoje é com relação às crianças com autismo. Porque a Prefeitura de Curitiba, ela tem... A Josete falou da regulamentação legal, né? Ela tem um caderno de diretrizes para a educação especial e inclusiva. Só que nesse caderno, ela diz que coaduna com as legislações nacionais, que é essa lei de 2015 da pessoa com deficiência, e a de 2012, que são de respeito aos direitos da pessoa com TEA, né? Ela segue isso, só que ela cria critérios próprios para dizer quem é a criança que precisa ou não do profissional de apoio. E, às vezes, está no laudo da criança que ela precisa, foi um neurologista, junto com uma avaliação de equipe multidisciplinar, de psicopedagogo, de psicólogo, e a prefeitura se sobrepõe a essa avaliação.
E ela vai dizer que o autista não tem direito e que ela está amparada pela legislação de 2015, que também é omissa nesse sentido. Não traz, fala que o profissional de apoio seria para criança que tem dificuldade de alimentação, higiene e e locomoção. São esses 3 critérios. Então, ela tira, a Prefeitura de Curitiba hoje, o direito às crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento de ter o direito ao profissional de apoio. Algumas crianças têm, porque as mães entraram na justiça para assegurar esse direito. E daí o entendimento do Ministério Público é que precisa ser alguém formado do quadro do magistério, com especialização na área de inclusão e de educação especial, né? E a gente não vê isso acontecendo. Então, algumas crianças vão ter esse profissional e outras, a maioria não. Né? O número do autismo tem aumentado nas escolas, tem aumentado na sociedade, e a gente não vê um movimento da prefeitura nesse sentido, né? Porque vai chegar um tempo em que o profissional de apoio já não vai ser mais suficiente, porque vai ter 5, 6 crianças com autismo, vão ter 6 profissionais de apoio. Não, a prefeitura tinha que fazer um movimento de fazer cumprir o Plano Municipal de Educação, que é a redução de número de alunos por turma. Né? E para isso tem que construir mais escolas, tem que ter todo um planejamento que a gente não vê acontecer. Ter um segundo regente na sala, então a professora com menos estudantes, com alguém ali junto com ele para ajudar a adaptar o planejamento, né? Atender as crianças nas necessidades especiais delas. Seria um trabalho mais viável. Então, é um planejamento que tem que estar acontecendo, né? E não está acontecendo esse planejamento. A gente tem visto número reduzido de professores, quem dirá o profissional de apoio, porque a gente não tem nem professor, às vezes, na escola. O número de crianças muito grande por turma. E não se vê um movimento de tentar pensar essa realidade a longo prazo numa política de gestão mesmo, né? Pensando como que a gente faz para melhorar a questão da educação especial, inclusiva na sociedade. Eu acho que o que você está colocando ali, né, Adriane? Às vezes o grupo que é mais vulnerável, a gente percebe melhor os problemas do sistema como um todo. Né? Eu acho que o que vocês estão colocando aqui, como você colocou, as melhorias para política de uma educação mais inclusiva, não vai favorecer só o aluno com deficiência, né, o aluno com algum transtorno. Né? Vai ser bom para a sociedade como um todo. Né? Luciana, eu queria ouvir um pouco agora de você, né? Você também, além de professora, mãe do Enzo, né? Que tem o síndrome de Williams. E o TEA. E o TEA também, né? O transtorno do espectro autista. Né? Como é que você vê, né, o que a Adriane falou? Como é que você, né, concorda? O que você tem a acrescentar sobre isso? Eu acho que nós comungamos, né, das mesmas ansiedades, e nós estamos com os nossos filhos agora um pouco maiores. Então, o meu particular tem 18 anos, então há um outro processo de ver essa educação inclusiva, né? Porque a educação inclusiva é tornar a educação possível para todos. E nesse contexto, as pessoas com deficiências, elas precisam sempre estar lutando, né, com terapias, com contraturnos, com salas de recursos multifuncionais, com necessidade de um apoio, acompanhamento e suporte de um profissional. E quando a gente vê que eu estou há 18 anos nessa luta de inclusão, o meu está formado no ensino médio, regular, passou por essas etapas, mas tenho certeza, comentava com elas, que se ele não tivesse, a partir do 9º ano, ensino médio, tido o profissional de apoio que teve, e não foi fácil ter, foi muita briga, foi muita luta, ele talvez não teria tido o desempenho que ele teve nesse ensino médio. Então, a gente vê que a gente está gritando e não está sendo ouvido. Quando a gente achava que a inclusão ia avançar, eu me desespero de ver, como fundadora da Associação Paranaense de Síndrome de Williams, por exemplo, as crianças pequenas chegando até nós com problemas de relatos de maltratos em CMEs, né, de não ter professor de apoio, de não ter atendimento. Então, eu fico me questionando nessa altura até que ponto a gente tem políticas públicas eficientes, né? Até que ponto essa legislação, porque realmente há muita coisa escrita no papel. Houve um momento assim que você lia e falava, agora vai. Só que não está indo, sabe? E aí, acho que falta um pouco de sensibilidade de ver, ter esse feedback das famílias, de ver essas melhorias no processo. E um dos motivos de nós estarmos aqui reunidas hoje é porque não está acontecendo, né? Acaba sendo, sim, uma crítica a esse sistema que não está acolhendo os nossos filhos e filhas, a esses estudantes que têm o direito de estar lá,
né? Isso pode abrir margem para pessoas questionarem: ah, mas ele tem que estar no ensino regular se não tem o professor de apoio? Sim, ele tem que estar lá. Eu pago meus impostos, eu quero ter um profissional lá. Então, às vezes eu vejo que está tudo recaindo na questão de recursos, né? Você não tem os profissionais por falta de investimento mesmo, né, do poder público. Então, acho que a gente tem uma grande responsabilidade de cobrar isso. Nós temos, né, voz no sentido de sermos professoras que estão envolvidas com a educação, e muitos familiares, eles acabam adoecendo também, não têm uma formação, às vezes são pessoas em vulnerabilidade econômica, né? Então, nós fazemos esse papel, às vezes, de estar à frente para que os direitos dessa criança sejam respeitados. E a diferença de um profissional, ela tocou no assunto de segurança, só quem está nesse dia a dia. Você consegue se imaginar numa sala com 30, com 40, sejam eles menores ou maiores, e ali ter pessoas com necessidades específicas, né, educacionais? Então, assim, só quem está nesse dia a dia entende o porquê, a necessidade do acompanhante. E aí eu vou dizer, quem não sabe tem que se informar para saber, porque essa é uma luta coletiva da sociedade. Não é só eu como mãe, ou a Adriane, né, ou as pessoas que sensibilizam. Quando a gente chegou aqui, você falou, nós vamos aprender mais, né? Eu tenho bastante perguntas. É interessante que as pessoas estejam interessadas, porque a inclusão é uma coisa natural. O autismo ele está, né, aparecendo mais porque tem mais diagnósticos, como de outras síndromes, etc. E a tendência, né, é ter mais visibilidade até pelos avanços da medicina, né, as terapias, os olhares. Esse, sim, é um ponto importante do que aconteceu na inclusão. O olhar mudou para as nossas crianças, né? Quando chega, às vezes, a família não reconheceu, há um sentimento de negação pelas famílias, né? A gente estava falando aqui, às vezes, a criança autista tem uma seletividade alimentar. Como que ela é taxada na sociedade? Como frescura, como a mãe que não insiste para comer o alimento, né? Então, assim, se ele tem uma outra sensibilidade, por exemplo, no caso do meu filho, que tem sensibilidade de trocar o piso, o chão. Se ele sair de um ambiente onde tem areia para um ambiente de pedra, ele se desestabiliza. Então, veja como que são as nossas escolas. Quando eu ia escolher uma escola, eu tinha que ver o chão da escola. São muitos detalhes. Então, a gente precisa ter a informação, no caso dos profissionais, ter capacitação, investimento em formação desses profissionais, e aí, de novo, envolve recursos, né? Sim. Então, é isso. Pois é, vereadora, até o que, né, tanto a Adriana como a Luciana falaram, né, nessa questão de avanços, a questão de, né, mais investimentos nisso, né, como é que a senhora vê, né, que tem já um histórico de luta nessa questão da educação e o papel do poder público, né, tipo, avançar mais, é isso mesmo, vereadora? A Câmara tem feito, né, mais audiências, a própria vereadora tem trazido mais esse tema para debate sempre aqui, né, na chamada Casa do Povo. Tem que fazer mais, vereadora, né, como é que a gente consegue avançar isso? Eu acredito que tem que fazer mais debates com a sociedade, porque normalmente só quem vive a situação, os pais, né, o estudante e as profissionais, né, que estão dentro da escola, que acabam né, buscando meios, né, para tentar garantir o atendimento, né? No entanto, a sociedade como um todo não tem essas informações, né? Então, acaba sendo uma luta meio solitária, né, desses profissionais e dos próprios pais. Então, eu acho que quanto mais conhecimento nós levarmos para a sociedade, mais mecanismos nós temos, inclusive, para que a sociedade como um todo cobre do poder público o que é a tarefa do poder público. E, nesse sentido, em Curitiba, acho que nós tivemos alguns momentos, né, de organização, de mobilização de alguns setores que fizeram com que a prefeitura repensasse algumas coisas, né? Eu acho que é importante dizer que houve, ao mesmo tempo que lá até 2016 a gente estava conseguindo avançar no sentido de garantir esse profissional de apoio, mas que era um professor concursado, né, que tinha o objetivo de atender pedagogicamente aquele estudante. Então, a gente estava muito esperançoso naquela época. O que acabou acontecendo?
Ao longo do tempo, né, as gestões mudam, acho que esse é um problema, a gente não tem política de Estado, né? A gente tem política de governo, então, quando muda o governo, parece que tem que reinventar a roda, o que outro fez você tem que destruir, e você acaba não acumulando no sentido de garantir a política pública de qualidade. Então, na sequência, o que se fez? Está muito caro esse profissional, né? Então, vamos colocar estagiários, e é o que a gente tem hoje, né? No início, eram, inclusive, estagiários de psicologia e pedagogia, né? Que entram numa sala sem ter... Pense, um jovem que está no seu primeiro ano, né, da pedagogia ou da psicologia, e vai entrar numa sala, num curso rápido de 20 horas que a prefeitura faz, e vai passar a atender essas crianças, né? Então, é um desafio para ele, um desafio para a professora que está em sala de aula, né? Como a Adriane já colocou, quer dizer, você tem os estudantes, né, entre aspas, né, dentro de uma normalidade, e aqueles com deficiência ou com algum tipo de transtorno que precisam de um atendimento mais específico. E aí é um estagiário que não tem, né, o profissional que deveria ser de apoio é um estagiário que não tem formação nenhuma. O que acabou acontecendo? Houve, né, uma manifestação nossa junto ao Ministério Público do Trabalho, porque, inclusive, não se cumpria a lei do estágio, né? Porque, pela lei do estágio, o estagiário é alguém que vai acompanhar um profissional, ele está lá para aprender. E não alguém que vai exercer a função de um profissional, né? Então, tivemos várias audiências com a gestão, com o promotor, enfim. E, ao final, ao cabo de depois de muito tempo, acho que quase 2 anos, nós ficamos em reuniões, né? A prefeitura se comprometeu a criar, né, um cargo, uma nova carreira, para que houvesse esse profissional de apoio. Só que aí, ao longo desses próprios 2 anos, a prefeitura mudou o olhar. Daí não era mais alguém com formação pedagógica, né? Aí ela começou a dizer que esse profissional de apoio era um cuidador, então que ia cuidar da higiene, da locomoção, e quem tinha que dar conta da questão pedagógica é o professor regente de sala de aula. Bom, criou um cargo, se aprovou aqui um plano, né, de carreira para esse cargo, que é um profissional que terá o ensino médio apenas, não tem formação pedagógica alguma, então ele só será um cuidador, e o que é pior, ele não tem nem a formação para ser o cuidador também, porque é alguém que tem o ensino médio, né? Como é que ele vai cuidar de alguém que tem sonda, né? Como é que ele vai cuidar de alguém que precisa de um atendimento especial na hora da alimentação? A forma de você alimentar, né, pode causar, né, um problema grave para a criança, enfim. E, ao invés da gente avançar, né, parece que a gente deu um passo para trás. Se é importante ser um profissional que vai ficar mais tempo, isso é um avanço, ao mesmo tempo, não é um profissional que vai ter a formação necessária, né? E a questão pedagógica, né, que é muito importante para todos, né, eles, vai ficar de lado. Óbvio que eu preciso de um profissional que seja um profissional que vai fazer os cuidados necessários, né? Mas a questão pedagógica, ela é muito importante. E a grande parte, né, das nossas crianças, dos nossos estudantes, eles têm a necessidade de um apoio pedagógico, né? Não é um problema de locomoção, não é um problema, né, do cuidado em si. Então, esse é o grande desafio. Agora é a luta para que esse profissional que não tenha formação tenha, né? Mas tudo isso é a chamada economia, né? Porque se contratasse alguém com magistério, teria que minimamente pagar o valor que hoje é pago para o profissional da educação infantil por 8 horas. E aí você cria um cargo que o salário é menor, né? Então, até que ponto, né, para a sociedade isso de fato é um retorno positivo? Então, entre aspas, você faz a economia, né? Mas isso não garante o atendimento de qualidade. Então, lá na frente, essa é uma economia que hoje é burra. Por quê? Porque eu não terei as pessoas,
né, com deficiências, crianças, os estudantes, com qualidade para inserir na sociedade, para realmente poder, né, criar uma autonomia, né? Claro, dentro dos limites e tal, né? A gente não pode também idealizar as coisas, né? Mas o próprio Estado, lá na frente, ele vai ter mais despesa porque não atendeu da forma adequada no momento que era necessário. E talvez a gente esteja perdendo algum talento que a gente não saiba trabalhar, né? Exatamente. São pessoas que podem contribuir com a sociedade de alguma forma que a gente às vezes não entende. Às vezes quem tem a deficiência é nós, né? Que não conseguimos entender essa questão. A professora Jéssica está falando bastante da sociedade. Eu acho que a sociedade civil também organizada ajuda a fortalecer esse debate, a pedir, né, a cobrar que a política seja de Estado e não de um governo para outro, né? Até destacar um pouquinho, eu esqueci de falar um pouco do currículo de vocês, tanto da Adriane como da Luciana, que a Adriane até citou, né, que ela é presidente do sindicato, né, do SISMAC. Da direção do sindicato. Da direção. Então, desculpa, falei errado. Da direção do SISMAC. E a Luciana também, né, fez a questão, fundadora e voluntária da Associação Paranaense da Síndrome de Williams. Né? Então, a sociedade também está se organizando para cobrar isso, né? Seja via sindicato, via fundação, associação, enfim. Né? Esse problema não se perder de um governo para o outro, não ter que começar tudo do zero, né, novamente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, sobre esse trabalho da sociedade civil organizada, né? Seja do sindicato ou da fundação, né? O que vocês veem de avanço nisso? E também de questão de não só daí do poder público, mas também educar as famílias, né? Para elas entenderem também a importância dessa política educacional mais inclusiva. Eu queria recuperar uma fala, por favor, Adriana, que a Luciana trouxe ali da questão de dar voz, né? As pessoas com deficiência, em número significativo, não conseguem nem se comunicar, né? Por questões de desenvolvimento físico, enfim. Eles têm os pais, normalmente, né? E essa questão de dar voz, eu acho muito interessante a gente pensar que a gente tem voz. E a gente está gritando o tempo todo. E essas mães estão... Nós, né, mães, estamos exauridas de colocar a nossa voz em prol dos nossos filhos, enfim, do desenvolvimento da sociedade, de entender esse sujeito como um sujeito social que está imerso em práticas, e a gente quer ver eles no mercado de trabalho, quer ver eles atuando, sendo felizes, principalmente, né? Eu acho que a gente precisa tirar o tampão auricular dos órgãos públicos. Porque a gente fala, e a gente já virou uma grita isso, assim, e uma grita cansativa. Agora é o mês de visibilidade do autismo, a gente está vendo um monte de campanha, um monte de coisa. Então, a voz está ali. Está o tempo todo. Só não estão querendo ouvir, né? Não, eles não estão querendo ouvir. Ontem ainda falei com uma mãe que foi pedido uma fonte lá para um jornal que ia fazer uma matéria sobre autismo. E eles ligaram lá no SISMAC e eu lembrei de uma conhecida minha, do meu bairro e tal, que ela tem um filho com síndrome de Down e o menino também é autista. E daí eu fui falar para ela, né, como é que estava a situação dele na escola, como profissional de apoio. E ela assim, Adriana, ele não está mais na escola. Porque a briga era tanta, todo ano, todo início de ano, para ele conseguir o profissional de apoio. E assim, estava tão cansativo para mim ficar correndo atrás do Ministério Público e tal, que agora ele só faz os atendimentos e ele fica em casa. Olha o quão grave é isso do estudante estar sendo tirado do direito à educação, né? E é uma mãe que briga, que luta, assim, eu conheço a condição dela de mãe batalhadora. E isso me deixou muito mal, assim, né? Então, o poder público tem feito as mães tirar os filhos da escola por conta disso, né? E daí tem uma série de questões, assim, de tirar esse tampão auricular, né? Que a gente precisa pensar numa política macro, que essa lei nacional da inclusão seja revista e ela não tenha margem para que os municípios fascistas interpretem ao seu bel prazer. Porque a gente sabe de municípios que interpretam de forma mais ampla, que tem o concurso específico do profissional de apoio psicopedagogo ou com formação na área da inclusão, que atende dentro da escola orientando professores e fazendo atendimento dos estudantes. Então, essa lei precisa trazer ali a formação desse profissional de apoio, estender esse profissional de apoio para as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, que é o que não tem hoje na lei, e daí dá margem para essas interpretações rasas, como acontece em Curitiba. A rede de saúde pública precisa funcionar. O meu filho fez todos os atendimentos dele na rede particular,
tendo que trabalhar 3 turnos para cobrir, porque nem o plano municipal que eu tenho como professor do município não dá conta dos atendimentos do Pedro, quando ele era bem pequeno. Então, assim, a avaliação precoce é um ponto. As crianças têm ficado de 1 ano a 1 ano e meio na fila para ser atendida pelo neurologista a primeira consulta após o encaminhamento da escola. Então, veja, o autismo, a gente sabe que o nível de suporte 1, principalmente, quanto antes eles têm o atendimento, antes eles desenvolvem a socialização no espaço da escola. Então, essas crianças estão paradas ali 1 ano e meio só da primeira consulta. Daí ele tem que passar por uma avaliação, uma série de exames que o neuro vai prescrever e vai ter que passar por algumas sessões de psicopedagogia e de psicologia para ser fechado o laudo. O ideal são de 10 sessões de psicopedagogia e 10, pelo menos, de psicologia. Então, a avaliação para fechar um diagnóstico ela é ampla. E ainda tem o DIAE, que é ali um órgão dentro da educação de Curitiba, que faz uma avaliação, onde ele tem psicopedagogas também que auxiliam nesse processo. Hoje, a avaliação do estudante em Curitiba, no DIAE, tem sido feita em 4 horas. As mães que podem pagar, as crianças estão fazendo essas avaliações de 10, porque é muito sério, de 10 sessões, porque é muito sério você chegar num laudo final de uma criança e dizer ele vai para a escola especial, ele vai para a classe especial, né? Então, e daí o DIAE vai dizer que, mas a gente está com as filas praticamente zeradas, porque a avaliação tem sido feita em 4 horas. Né? E a criança nem passou por um neurologista ainda. Então, não é um diagnóstico multidisciplinar. Então, esse é um problema. Que a rede pública tem que ter psicólogo nos postos de saúde, tem que ter psicólogo nos centros especializados de atendimento público, tem que ter fono, tem que ter o psicopedagogo atendendo dentro da escola, o psicopedagogo institucional, porque já tem formação para isso. Enquanto a rede de saúde pública também não funcionar, o diagnóstico não acontece no tempo certo. E daí, depois do diagnóstico, é outra luta para a criança garantir os atendimentos. Porque, às vezes, a gente consegue, faz aquela batalha, até vaquinha na escola, tem professor fazendo, para pagar um neurologista. Eu já passei por esse processo numa escola que eu trabalhava, a gente paga o neurologista. Porque é caro, porque consulta, é cara a avaliação. Os professores juntam dinheiro e pagam. E daí ele consegue. Mas como o pai e a mãe têm que trabalhar o dia inteiro, e às vezes na comunidade mais carente isso é mais expressivo, eles não conseguem a dispensa do trabalho. Porque a mãe é diarista, porque o pai trabalha na construção civil, não consegue. O atendimento, por exemplo, o Centro Especializado em Autismo da Prefeitura fica no centro de Curitiba, no edifício Delta. As crianças do Tatuquara, as mães não conseguem levar. Então, a gente faz todo o trabalho, consegue, às vezes, o atendimento, a avaliação, e a criança acaba não fazendo os atendimentos porque não tem o atendimento regionalizado também. Uhum. Esse é outro problema, né? E pensar nessa coisa macro mesmo, né? De ter um Sistema Nacional de Educação, a gente atencionou isso na CONAI, para que cada município não entenda do jeito que bem entende. Hoje, no estado aqui, a criança com autismo, ele tem o profissional de apoio, no município não tem. Daí, se vai em Araucária, ele tem, vai no outro município, não tem. Exato. Né? Um sistema nacional iria padronizar isso, chegar à discussão com especialistas e fechar. Tem que ter formação de qualidade para os professores. Né? Então, é um monte de coisa. Campanha de sensibilização, mas campanha de sensibilização que realmente cheguem nas pessoas, né? Então, é uma série de coisas, quando a gente fala na mudança social, né? Para pensar a inclusão, de fato, porque a gente é a voz dessas pessoas. Então, que essas mães sejam acolhidas, que tem um grupo de acolhimento para essas mães. Eu sei que na Universidade Federal tem um grupo para mães de criança com Down, e que é bem interessante, porque esse paradigma da normalidade que a gente tem faz com que essas mães, às vezes, fechem os filhos em casa. Sim, e os índices aí de depressão, né, dos adolescentes, das pessoas com deficiência, adolescentes, adultos, jovens, eles aumentam demais, né? E acho que a professora Josete trouxe essa palavra também, e o Gruba perguntou da associação, né, da sociedade civil, desconstruir os estereótipos, que, como disse a professora Josete, é uma economia burra, porque eles querem economizar agora, e depois, quem sabe, eles vão ter que pagar o LOAS, né? Daí vai sair dos cofres do federal para as famílias, que as mães têm que desistir de trabalhar, muitas vezes, para levar nos atendimentos, quando conseguem, ou senão essas crianças vão ser deixadas cuidados de pessoas familiares e vão, né, perdendo essa condição tão importante que é a estimulação precoce, que eu acho que toda mãe que recebe o diagnóstico, ela recebe junto uma indicação da estimulação precoce, que é fazer, né, as terapias, e estar na escola também é uma terapia,
porque tem a questão da socialização, tem, né, inúmeros, a gente poderia numerar aqui, né, os benefícios para a criança que tem uma deficiência estar numa escola regular. Senão o comportamento de imitação ele pode ocorrer. O meu filho estava, quando pequeno, numa escola regular, e quando ele foi para a escola especial, ele começou a regredir, ele começou a voltar a engatinhar quando ele já andava, ele começou a ter a seborreia, que é, né, a baba mesmo, porque ele via os outros. Então, assim, por que a gente luta tanto por essa inclusão, né? Porque a gente passou por esse processo e a gente pode dizer que é uma prova de que ele funciona. Essa questão dos pais, como você falou, da sociedade civil, em 2018, diante da minha luta pessoal, e eu conheci algumas famílias de Williams aqui no Paraná, que na época, em 2018, eram 34, hoje a gente tem quase mais de 100 no cadastro, por esse trabalho de busca, de informação, de divulgação. Então, um grupo de famílias, né, já se reunia em forma de núcleo, porque existe uma associação nacional, mas a gente sentia a questão local. Então, assim, eu como membro fundadora, junto com outras meia dúzia de famílias que via essa necessidade, a gente acabou fundando essa associação, que hoje não tem, assim, grandes metas. A meta maior é receber essas famílias, fazer o acolhimento, por já ter passado essas experiências, falar um pouco, né, vai por esse caminho, tem essa terapia, no caso do Williams tem um exame específico que é caro, plano de saúde. Eu estava escutando a Adriana falar, olha só, a educação, e a gente teria que ter um outro podcast sobre saúde, porque não estão desassociados, assim, ambos caminham no mesmo lugar. Então, é importante ter essas associações para acolhimento e para mostrar para as famílias que elas têm o direito. Se nós vamos conseguir, nós não sabemos, mas que nós lutamos juntos e continuamos gritando junto, porque eu estava pensando, talvez, como a gente não tem políticas de Estado, tem políticas de governo, a estratégia do governo seja realmente fazer a gente desistir, né? Mas eles têm que entender que uma mãe não desiste nunca do seu filho. Então, e muitas vezes nem o próprio educador, porque isso é uma missão de alma, né? Então, ser professor o que funcionou para mim na inclusão. Eu encontrei muitos profissionais com boa vontade. Às vezes não é importante capacitação, é importante passar pelos cursos, mas primeiramente a sensibilidade do ser humano de acolher essas crianças, né, esses adolescentes que chegam. Então é bem importante a gente pensar nessas questões enquanto sociedade, porque é o filho do outro, né? Vamos pensar um pouquinho no outro, na empatia. Essa empatia é muito importante. E tem uma questão também, né? Eu tive experiência com estudantes de inclusão, que eu acho que a experiência é tão rica, transformadora para todo mundo da escola, mas principalmente para as crianças que não têm deficiência. Sim. Porque a gente teve um sucesso numa escola que eu trabalhei, mas era uma turma pouco numerosa. A escola toda se envolveu na inclusão, e foi o Dalton, eu sempre cito o exemplo do Dalton, que eu fui tutora dele enquanto professora formada, naquele período ainda que era. Num tempo em que o Dalton não admitia toque, que ele se desorganizava, ficava 2 horas na escola, tinha que ir embora, que ele se autoagredia. E eu fui professora dele nos 2 anos seguintes, como regente de turma. Com a mesma turma. A experiência da gente aprender a lidar com a rotina do Dalton transformou a rotina das crianças, porque é importante para todo mundo. E a gente vê, no último dia de aula, o Dalton abraçando um por um antes de ir embora. E ele estava feliz de estar na escola. Né? Então, assim, acho que o principal da inclusão é isso. É quando o filho da gente, o aluno, ele se sente feliz no espaço porque ele está acolhido. Mas foi uma experiência de sucesso porque tinha todos os elementos que a gente está reivindicando. Né? Era uma escola pequena, não era integral. O Dalton não era integral porque a criança autista também ficar integral na escola é um problema. Mas como volta lá na política pública nacional, né? O subsídio é só para as famílias que têm uma renda muito baixa, então essas mães acabam trabalhando o dia inteiro, ele fica o dia inteiro e nas práticas se desorganiza um monte. O Dalton não ficava integral, ele fazia as terapias, porque na época ainda tinha um psicólogo no posto de saúde, né? Tinha atendimento na regional onde a mãe morava, e assim, foi um processo de sucesso para todo mundo e transformador. Assim. Então, é possível, né? Sim. Com o exemplo do Dalton, a gente vê. E tinha um estudante com microcefalia na mesma turma ainda, com muitas dificuldades motoras. E esse menino foi convencido pelo Departamento de Educação Especial e Inclusiva da Prefeitura a mãe levar ele para uma escola especial. E a mãe também tirou ele da escola porque sentiu que ele estava regredindo. Porque ele não tinha o cognitivo preservado, então ele não desenvolvia habilidades de aprendizagem, mas ele era feliz na escola que ele estava. Então, esse olhar mesmo da escola que a gente quer, né? Que é uma escola que inclui todo mundo.
Mas é uma experiência que funcionou porque tinham todos os elementos que a gente tem apontado aqui, né? E nós temos experiências que deram certo, e é por isso que, com as condições, né, elas deram certo. Então, assim, vendo que vai se perdendo, foi falado isso aqui também, né, que se perde nas trocas e tudo, e essas associações de pais, por exemplo, estão aqui para ficarem lembrando, né? Então, assim, podem passar as gestões, mas estaremos aqui lembrando, porque nós temos experiências bem-sucedidas, né? Então, isso é muito importante, assim. Ótimo, eu ia fazer essas duas perguntas, assim, bons exemplos e também o que né, as pessoas, entre aspas, né, sem deficiência, têm a ganhar. Então, todo mundo tem a ganhar. Porque acho que vocês colocaram aqui o tempo todo na conversa, né, como a falta de uma política adequada de inclusão sobrecarrega professores, pais, né, a sociedade toda fica sobrecarregada. E a gente falou um pouco antes aqui nos bastidores, né, vereadora, daquela inclusão excludente. Acho que é isso que é o foco, né, que a senhora quer trazer aqui desse tema, para que essa inclusão não seja excludente, né? Porque se a escola funciona bem e a outra não, enfim, né, a gente vê todos esses benefícios, né? Deixa eu registrar a autoria aqui, né? Porque esse Por termo favor. da inclusão excludente é da professora Maria da Tiva. Hoje ela está aposentada, mas era professora, né, da educação, né, da pedagogia na Universidade Federal. E ela usava esse termo, né, inclusão excludente. Então, tudo que a Adriane e a Luciana relataram aqui é a realidade, é o que acontece, né? Elas são professoras, elas são mães, né, de crianças que têm ou TEA, né, ou síndrome de Williams, enfim, e têm experiência e sabem que dá certo se você tiver as condições, né? Então, eu acredito que o poder público, ele precisa ter esse compromisso em dar continuidade à política pública, né? Se aquela determinada ação ela está dando certo, vamos continuar, né? Não tem que desmanchar o que o outro, né, que veio anteriormente fez, né? Então, é isso. E é tão bonito, eu fico emocionada, né? O relato da Adri aí, porque, nossa, isso é gratificante para o profissional. Quando ele consegue ver que ele fez diferença na vida daquela criança. Isso em relação a toda e qualquer criança, né? Mas quando você pensa, né, numa criança com deficiência e que o trabalho, né, coletivo da escola, né, da família, tendo as condições que o poder público ofertou, mudou a vida daquela criança, né? Então, a gente quer ver as crianças felizes, né? Ao fim e ao cabo é isso, né? A felicidade está nessas coisas, da gente garantir vida plena, né? Respeitar os outros pelas diferenças que cada um tem, né? Porque todo mundo está aprendendo todo dia, né? E daí vamos lembrar do Paulo Freire, né? A gente aprende e ensina ao mesmo tempo, né? O professor, ele não está ensinando só, ele está aprendendo. Então, pense a riqueza de aprendizado que as crianças nos proporcionam, e principalmente as crianças que têm algum tipo de deficiência. Então, quando você consegue ver a evolução e que é possível, gente, isso é a coisa mais gratificante que pode ter, né? Então, eu acho que essa é a beleza em ser professor, né, e professora. Ensinar com aquele que já tem facilidade, que aprende, é muito bom. Mas eu acho que o papel do professor é justamente ensinar e acolher, principalmente aquele que tem algum tipo de dificuldade, né? Então, fiquei assim muito emocionada Vamos aproveitar, né, essa emoção e ver um relato, né, do Enzo, filho da Luciana. Né? Ele está com 18 anos. Isso, 18 anos. 18 anos, ele já está trabalhando, né? Trabalhando, está há 1 ano já como jovem aprendiz da Petrobras, né? Ele faz um curso de programador web, ele terminou o ensino médio regular no ano passado e agora está se encaminhando para entrar na faculdade, que ele quer fazer turismo, aí ficou contando nos bastidores. Aliás, ele está nos bastidores, né? Ele está nos bastidores. Ele não está aqui, conosco. Não quis ficar na salinha aqui, mas está circulando pela câmera aqui. Está circulando pela câmera. Mas vamos ouvir, a gente, né, então já
tem a opinião de vocês aqui formada no podcast e vão ver a opinião, então, diretamente de quem é atendido por isso, né? E já está aí encaminhando a sua vida para ser um baita profissional na área que ele escolher. Carlos, por favor, joga o VT, o vídeo do Enzo para a gente ouvir aqui. Olá, governantes, tudo bem? Vim passar uma mensagem super importante aqui para você. Nós, pessoas com deficiência, precisamos de professores auxiliares urgentemente nas escolas. Nós, pessoas com deficiência, devemos ser aceitas em todo lugar, sem exclusão de nenhum. Vocês precisam fazer a parte de vocês urgentemente, porque tem muita pessoa com deficiência nas escolas que não consegue fazer uma própria atividade sozinho. Dado o recado, né? É o protagonismo deles, porque a gente está falando da voz, né? É nesse sentido das pessoas com deficiência que passam as dificuldades poderem nos relatar também, porque eu acho que como professores, como mães, como sociedade, a gente tem que pensar de ter essa criança feliz que logo será um adulto feliz. E assim, as pessoas com deficiência, elas crescem, né? Nós estamos aqui num contexto municipal, falando de Curitiba, mas elas vão crescer. E isso também é um outro debate que a sociedade precisa ter, que seria o ingresso no mercado de trabalho, né? As oportunidades de fazer. Você veja, eu falei, ele vai fazer a faculdade, que já está, né, definido, ele escolheu o caminho, mas é todo um trabalho para chegar aqui. Então, as famílias também precisam acreditar no potencial dos seus filhos, por isso que a luta acontece. Então, isso é um exemplo aí, né? Não, e assim, e são corpos que existem, que estão nos espaços, que precisam ocupar os espaços. Pessoas de direito, né? Eu trabalho com um professor que tem autismo no período noturno, na universidade. E é muito interessante, porque você já teve uma dinâmica no início do ano de acolhimento dos professores, e era uma dinâmica motivacional, e o palestrante falou que em determinado momento as pessoas vão se abraçar, porque a educação é isso, também é o toque, né? E daí eu olhei na hora para o César, ele gelado, porque não dá para o toque, né? E daí eu pensei, não necessariamente, né? A gente tem que rever muita coisa que a gente acha que é normal. Às vezes o toque não é normal para alguém, né? Exatamente. Então a gente coloca uma régua, acho que o grande problema da sociedade é esse. A gente coloca uma régua do que é normal, que tá para cá não é, né? E acho que a gente precisa ver, será que o que é normal? Será que é normal a nossa vida? Sim. Ou se era normal, a informação está nos mostrando que não é mais, né? Então, a gente tem que desconstruir estereótipos e rever conceitos na sociedade. Isso dá trabalho, né? Exatamente. Isso dá trabalho, porque aquilo que está enraizado ali. É estrutural o preconceito também quanto a pessoa que tem deficiência. Exatamente. E a gente tem que estar trabalhando isso aí, tirar os tampões aí, os auriculares das pessoas aí, porque a gente está falando bastante sobre isso. Pois é, então gruda bem o fone para ouvir esse podcast e aprender, né, a ter essas ideias, a perceber essa realidade e ajudar, né, a mudar para melhor a nossa educação. Como comecei no começo do programa, todo mundo coloca, é o futuro do país, há muito tempo se coloca isso, mas fazer esse investimento de fato, de uma forma completa, harmoniosa, que a gente consiga ver esses frutos render não só em uma ou outra escola, mas em todas, né? Todo o sistema aí, depois a gente vai discutir realmente num outro podcast aí do mercado de trabalho para, né, para as pessoas com deficiência. Trazer enfim, as pessoas com deficiência também para debater, né? Pois é, eles aqui também, né? Tivemos o Enzo participando aqui, mas, enfim, fomentar cada vez mais isso. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Adriane, muito obrigado pela sua participação, pelas suas histórias, pela sua luta. Você também, Adriane. E em especial, Luciana. Desculpa, deu um branco aqui. E para a vereadora também, obrigado por trazer esses temas, essas convidadas. Voltem sempre ao CMC Podcasts, né, para falar sobre esse e outros assuntos aqui, que é o que a gente faz aqui na bancada da CMC Podcast, trabalho aqui da comunicação da Câmara Municipal de Curitiba. Quero terminar agradecendo a você que nos assistiu, nos acompanhou, fazer aquele pedido para favoritar a gente no YouTube, assim você pode reassistir esse programa, ver os detalhes aqui do que foi falado sobre uma política de educação mais inclusiva e também outros debates que estão sendo colocados aqui, não só no Tribuna Livre, mas em outros programas do conjunto de programas, né, do CMC Podcasts. Um abraço a todas e todos e até mais.